Aleluias. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia Sagrada na carta aos Hebreus. Aleluias. Hebreus, no capítulo de número 13. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Quero justificar a ausência da minha esposa, do meu filho, porque eles estão lá na cidade de Pedrinhas Paulista. Louvado seja Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Hoje o tempo de chuva pegou também alguns irmãos de surpresa, né? Não surpresa por causa da chuva, nós estávamos esperando a chuva, né? A bênção de Deus. Mas alguns irmãos ficam impossibilitados até de vir para a igreja do Senhor, né? E a gente compreende a dificuldade que cada um tem. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas vamos adorar, queridos, exaltar o Senhor, porque Ele é santo, é digno. Amém? E eu glorifico a Deus porque muitos irmãos estão ali participando, assistindo através da transmissão. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um nesta noite. Amém? Palavra do Senhor, queridos. Hebreus capítulo 13. Amém? Glória a Deus. Eu quero só ler o versículo de número 2, do qual diz assim: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Amém? Glória a Deus. Aleluias, amém? Pode se assentar para adorar, para exaltar, glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Não esqueçais da hospitalidade. Amém, amados? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas o que vai nos chamar a atenção nesta noite, nesta mensagem, é: não sabendo, hospedaram anjos. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. O tema desta nossa mensagem, queridos, o tema desta nossa reflexão, né, nesta noite, é quando Deus vem ao nosso encontro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus vem ao nosso encontro. Aleluias. Nesta noite nós já pudemos adorar a Deus, e eu me apercebi em meio aos louvores, que nas letras, né, dos louvores, expressavam algo da forma que o anjo do Senhor está trabalhando, abençoando, né? Preciso de uma bênção e não vou desistir, né? Sem ela não vou sair daqui, né? Louvado seja Deus. E nós bem sabemos que na Bíblia muitas passagens, e tem inúmeras passagens na Bíblia aonde se expressa a presença de anjos, o envio de anjos por Deus, a presença do próprio Deus. Amém? Aleluia. E nesse, como eu estou dizendo aqui com respeito ao louvor, aleluia, está lá em Gênesis capítulo 32, aleluias, quando Jacó, ele lutou com Deus, ele lutou com o anjo do Senhor. Amém? Aleluias. A Bíblia diz que ele lutava com o homem até o romper da alva, e quando ele viu que não prevalecia contra Jacó, tocou na junta da sua coxa, aleluias, e disse a ele ainda, né: como príncipe lutaste com Deus e contra os homens, e prevaleceste. Teu nome não será mais Jacó, mas Israel será o seu nome. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então Jacó literalmente lutou com o anjo, né? Aleluia. Ele lutou com Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Amados, e nós bem sabemos que a igreja de Jesus Cristo, né, ela sabe bem quem que são os anjos. Ela conhece bem pela palavra, né, quem são esses seres celestiais,
aleluias, porque eles estão sempre presentes na história da humanidade, né? Eles são criados por Deus, aleluias, muito antes de que o homem existisse. Nós louvamos a Deus porque, aleluias, o Senhor, aleluias, antes de Ele criar todas as coisas, Ele já havia criado todo um reino celestial, né? Ele já tinha tudo preparado para glorificar e exaltar o seu santo nome, aleluias. E a Bíblia, amados, ela revela classes, hierarquias, ordens angelicais, aleluias. Mas não é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Nós não vamos falar aqui sobre o ramo da teologia que estuda os anjos. Nós não falaremos sobre a angelologia. Não é isso que nós trataremos nesta noite. Amém? Não é o nosso propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para que nós possamos nos lembrar nesta noite, aleluia, nós sabemos que Lúcifer, ele era um anjo de luz. Nós sabemos que Lúcifer, aleluia, ele tornou-se em Satanás, ele tornou-se em trevas, assim como todos os anjos que com ele também se rebelaram contra Deus. Então, aleluias, eles caíram e agora eles são todos anjos caídos, né? São demônios, aleluias, louvado seja o nome de Jesus, porque eles ousaram se levantar contra o Altíssimo, eles se levantaram contra o Todo-Poderoso. Lúcifer quis ser igual a Deus, quem sabe até maior do que Deus, ele aspirou tomar o lugar de Deus, por isso ele foi derrubado, ele foi lançado, né? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas quando nós lemos na Bíblia Sagrada, amados, a respeito dos anjos, o escritor também aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer assim: não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Amém? Aleluia. O escritor está, louvado seja Deus, fazendo menção de que estes seres, os anjos criados por Deus, são espíritos ministradores, louvado seja o nome do Senhor, e eles estão aí, foram enviados por Deus, porque eles estão auxiliando, eles estão trabalhando, eles estão abençoando, eles estão cuidando daqueles que servem a Deus, daqueles que vão herdar a salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Davi, em seu Salmo 34, no versículo 6 e 7, aleluia, ele diz assim: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Veja, queridos amados, que Davi está falando de si. Expressou o salmista que o anjo de Deus acampa-se. O anjo de Deus, ele mantém-se como um sentinela, aleluia, ao redor daqueles que temem a Deus. Amém? Porque era a sua percepção diante dos livramentos. Davi está expressando que o Senhor acampa-se, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem a Deus, porque ele está visualizando que o livramento vem, Deus está agindo. Se está tendo livramento, é porque ele reconhece: tem o anjo do Senhor, ele está do meu lado, ele está me livrando das tribulações, das perseguições, das lutas que eu estou enfrentando. Aleluia! Você está me entendendo nesta noite? Diga glória a Deus.
Aleluia. Mas nós vemos, queridos, que em momentos específicos, Deus vem ao nosso encontro. Aleluia. Porque a Bíblia mostra que o próprio Senhor, Ele pode se revelar a nós através da sua própria manifestação em forma humana. O próprio Senhor pode vir na chamada teofania, ou como classificam alguns teólogos, dizendo a cristofania, que a própria presença de Deus é a própria presença de Jesus Cristo, é Ele mesmo que vem, aleluia, em forma humana, em manifestação, aleluia, em corpo humano, mas é Ele o Senhor, o anjo do Senhor, é a presença dEle que se revela, amém? Mas também quando o Senhor, Ele mesmo, envia o seu anjo, amém? Porque é Ele que dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. E eu quero, aleluia, nos fazer lembrar, querido, louvado seja Deus, de momentos da visitação de anjos, aleluia. Seja o nosso Senhor, o próprio Senhor que está a visitar, e está a chegar até os seus santos, os seus escolhidos, seus chamados, seus servos, aleluia, ou Ele mesmo envia o seu emissário, aleluia, aquele que é enviado para a missão, aquele que é o mensageiro de Deus, aleluia, aquele que foi designado pelo poderoso para levar a mensagem, aleluia, para levar a bênção, para levar o livramento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Você está me entendendo até aqui? Diga glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Eu quero ser breve nesta noite, não vou aqui falar sobre todas as passagens bíblicas, que falam sobre anjos. Nós já fizemos menção aqui de Gênesis 32, da luta de Jacó com o anjo, louvado seja o nome do Senhor. Mas fazemos nos lembrar também, em Juízes 6, que Gideão estava malhando trigo no lagar, estavam sofrendo com a pressão dos midianitas, e a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor chega até ele, e vai dizer para ele, varão valoroso, o Senhor é contigo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém, aleluia. Então você vê, querido, que o Senhor, em diversos momentos, Ele vai visitar o seu povo, é Ele mesmo, é quando Deus vem ao nosso encontro, é quando Deus pode de alguma forma, aleluia, estar presente e nós nem mesmo nos apercebermos hoje nos nossos dias, que é o próprio Deus, que está, quem sabe, de alguma forma abençoando, trabalhando em nosso favor, louvado seja Deus. E oxalá nós pudéssemos contemplar como esses homens contemplaram, aleluia, porque eles viram, eles tiveram uma certeza que era o Senhor, que era o anjo de Deus, o enviado de Deus, ou o próprio Deus, aleluia, porque há momentos que eles sacrificaram, se prostraram, aleluia, porque reconheciam que era o Senhor Deus, amém? A palavra do Senhor também, de Juízes, no capítulo 13, e nós já estivemos ministrando aqui, dias passados aí, outra oportunidade, aleluia, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece a uma mulher estéril, aleluia, e essa mulher, ela é esposa de Manoá, louvado seja o nome do Senhor, e ele justamente vem, o anjo do Senhor vem para dizer para ela, mulher, você é estéril, você não tem filhos, mas você vai engravidar e dará à luz um filho, aleluias. A Bíblia nos diz, queridos, que esta mulher, aleluia, recebe uma palavra daquele que a visitou naquele momento,
lhe dando uma promessa de um filho, uma mulher que era estéril, aleluia. E a Bíblia vai dizer que a mensagem do anjo do Senhor dizer para ela é: este que vai nascer de você será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte, aleluia. Ele livrará Israel, aleluia. Deus estava dizendo para aquela mulher que através da vida dela, através da vida do seu esposo Manoá, o Senhor levantaria um libertador para Israel. Bendito seja o nome do Senhor. Ela recebe uma promessa, ela recebe uma palavra, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que esta mulher, ela volta para o seu esposo e ela relata para ele o que acontecera. Qual? Aquele que ela se encontrou com aparência como de um anjo, de uma forma esplêndida a sua aparência, e ela vai dizer, aleluia, que lhe dissera que ela teria um filho, que seria nazireu de Deus. E a Bíblia diz que então Manoá, ele vai orar a Deus, ele ora ao Senhor, amados, e ele pede para o Senhor, para que aquele mesmo que visitou ela, ele volte e diga novamente de que forma eles deveriam proceder com esta criança que vai nascer. Ramai Assúria Candarai. E a Bíblia diz, aleluia, que o Senhor ouviu a oração de Manoá, e o Senhor enviou novamente, aleluia, o seu anjo. Ele foi lá, aleluia, a presença de Deus foi mais uma vez ter um encontro com aquela mulher. Quando ela estava no campo, ele a encontra, e quando ela, no momento deste encontro, ela sai correndo para chamar o seu marido, e vai dizer para ele: olha, aquele que me visitou aquele dia e fez a promessa, ele está lá no campo. A Bíblia diz que Manoá, juntamente com ela, vai ao encontro daquele homem, aquele anjo de Deus, aleluia. E quando chegam diante dele, recebem a confirmação da promessa, aleluia. E a Bíblia vai dizer que eles então, ou ele vai dizer: espere para que nós possamos preparar um cabrito, que nós possamos fazer uma refeição, colocar diante de ti um banquete, te servir. Mas a Bíblia diz que, louvado seja Deus, ele diz: se quiser fazê-lo, faça-o. Eu não comerei, mas oferece-o ao Senhor. Mas Manoá está querendo saber qual é o teu nome, para que nós possamos te honrar quando se suceder aquilo que disseste, aleluia. Por que perguntas pelo meu nome? Aleluia. O Senhor dissera: por que perguntas pelo meu nome, visto que Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Olha aí, quem é que estava lá? Era o próprio Senhor Jesus Cristo. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. Era Ele, o maravilhoso, era Ele mesmo. O Senhor vem de encontro ao seu povo. Ele vem de encontro. Você está entendendo, igreja? O próprio Senhor veio falar com eles, lhes deu a promessa. E a Bíblia diz que na hora do sacrifício, na hora que ele colocou, e subiu aquela fumaça daqueles altar,
A Bíblia diz que diante deles, diante dos seus olhos, o Senhor, o anjo de Deus, subiu na fumaça. Aleluia. A Bíblia diz que Manoá e sua esposa caíram com o seu rosto em terra, adorando, glorificando, exaltando. Aleluia. Porque temeram que era Ele, é o maravilhoso, é o Senhor Todo-Poderoso. Ele visitou o seu povo. Aleluia. Deus tem promessa, e quando Ele faz a sua promessa se cumprir, é Ele mesmo que vem para confirmá-la. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz: por quantas promessas há de Deus, tem nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Aleluia. O mesmo Deus que promete, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Você está entendendo? Você está debaixo da promessa. Aleluia. Você está debaixo da palavra poderosa do Senhor Jesus, do Espírito Santo dele, do Todo-Poderoso Deus. Então levanta a mão para o céu e glorifica, porque ela vai se cumprir. A sua palavra vai se cumprir. E você sabe o que aconteceu. Nasceu Sansão. Não vamos falar da história de Sansão, porque não é esse o propósito. Mas o anjo estava lá. Ele foi enviado. E o nome do Senhor foi glorificado. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. A Bíblia diz a nós, Gênesis 16. A Bíblia diz que Agar, escrava egípcia, foi dada para Abrão. E esta mulher, ela foi ou fez parte de uma situação qual a própria Sarai envolveu Abraão com ela, para que pudesse cumprir-se a promessa de ter filhos. E agora ela entrega a sua serva, a sua escrava, para Abrão, para que pudesse, através dela, ter filhos. A Bíblia diz que Agar concebe, e quando ela está gestante, aleluia, pelo fato de ela ter concebido, a Bíblia diz que ela começa a desprezar Sarai. Sarai, sentindo-se desprezada, começa a maltratar Agar, começa a castigá-la demasiadamente, de modo que ela foge da presença de Sarai. Ela foge para o deserto. E a Bíblia vai dizer a nós, no versículo 7 e 8 de Gênesis 16, que o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Aleluia. Olha, querido, você imagina o Senhor descendo lá do trono da sua glória, aleluia, o próprio anjo do Senhor descendo, aleluia, se manifestando ali, para encontrar-se com uma escrava egípcia, para dizer para ela: ei, da onde você vem e para onde você vai? Como quem diz para ela: por que você está perdida? Por que você está desorientada? Por que você está assim, desta condição? Aleluia! Sabe por quê? Porque do teu ventre
daquele que vai nascer do teu ventre, eu vou fazer também dele uma grande nação. A promessa não está sobre você, mas está sobre aquele que é o pai desta criança. Você está entendendo, igreja? O valor e o poder de uma promessa de Deus. O Senhor desce lá de cima, Ele vem intervir na situação para dizer para Agar: Agar, não temas, volta lá, humilha-te debaixo da tua senhora, porque ele vai ser grande, uma grande nação vai sair dele, das tuas entranhas, a tua descendência será forte. Aleluia. Ismael será o seu nome. Ele não é o filho da promessa, porque o filho da promessa ainda iria nascer, mas Ismael veio primeiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo, igreja? Mas era filho de Abraão, aleluia, herdeiro também de uma promessa. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então o Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, interviu na situação. Ele tirou aquilo do coração de Agar. Ela poderia morrer naquele deserto, mas Deus não permitiu, porque Deus sabe que uma promessa dele não será invalidada. Você está entendendo nesta noite? Diga glória. Oh, diga glória. Diga Jesus, venha ao meu encontro nesta noite. Ramai canto nevassuri me calabachai. Eu não sei o que te tema subianai. Tu está esperando do Senhor, da promessa na tua vida, mas eu sei de uma coisa: Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele falou para você, querido. Não se preocupe. Se preocupe somente em fazer o que é reto aos olhos de Deus, servi-lo com alegria e glorificá-lo na terra. Amém? Porque o mais Ele fará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo esta noite? Como Deus é bom? Amém? Aleluia! A Bíblia diz também, 1 Reis capítulo 19, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Elias, ele matou todos os profetas de Baal. Os irmãos conhecem o episódio daquele momento em que os profetas clamavam, se retalhavam, queriam que descesse fogo do céu e nada. Mas quando Elias reparou o altar, orou a Deus, Deus mandou um fogo, queimou o holocausto, a água, as pedras, queimou tudo. Deus mandou um fogo santo poderoso, queimou tudo. E naquele momento, aleluia, ele vai dizer: tomai os profetas de Baal e matai-os, todos eles. E mataram ao fio da espada todos os profetas de Baal, de Acera. Aleluia. Agora a Bíblia diz que Elias recebe uma sentença por uma palavra de Jezabel. Jezabel vai dizer: olha, assim como tu fizera aos meus profetas, eu farei contigo. Ou seja, está dizendo: eu vou te matar da mesma forma que tu matou eles, a espada, eu vou te matar também. A Bíblia diz que Elias foge. É interessante, queridos, porque Elias foge com medo de morrer, mas a Bíblia vai dizer que ele, quando foge com medo de morrer, ele pede para a morte para Deus. Ele se esconde e vai falar: ó Deus, eu não sou melhor que meus pais, que os meus antepassados, mata-me, tira minha vida. Aí peraí, quem quer morrer podia ter morrido na mão de Jezabel, era mais fácil, não precisava fugir para falar para Deus: me mata. Ele não estava a fim de morrer, ele estava cansado, ele estava estressado, né, queridos?
estava esgotado, espiritualmente esgotado, aleluias. O confronto espiritual que ele estava lá batalhando naquele momento foi grande, aleluia. O poder de Deus que se manifestou naquele momento foi grande demais. Elias estava vivenciando tudo isso, era um homem de Deus, um homem de oração, aleluia. Mas nós vemos, queridos, que ele pede a morte para Deus, mas Deus diz: não, filho, espera aí, aleluia. Vai chegar o momento, vai chegar a hora, né? Você está entendendo, irmão? Tem coisas que Deus faz que ele pediu para Deus, não pediu? Vai chegar o momento dele, aleluia. Agora, uma coisa é certa, a Bíblia vai dizer no capítulo 19, versículos 5 a 9, que depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, e de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma, aleluia. Agora, Elias vai olhar e ver que ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Olha, Deus colocou lá para ele, o anjo vem ao seu encontro, coloca para ele pão sobre a brasa, pão assado quentinho, querido, feito na hora. Você já imaginou, mano? Você gosta de pãozinho caseiro, assado? Minha Carolina? Você gosta, né? Eu também, irmão. A hora que o pão sai quentinho do forno, eita Jesus, segura que a metade é meu, só metade, por enquanto, né? Aquela manteiguinha que chega e derrete, né? Agora você imagina Elias recebendo um pão de Deus, dado por Deus, na brasa, quentinho, e aquele jarro de água, né? Aleluia. Podia falar, quem sabe o pastor fala assim: podia ser um café, né? Pastor, podia ser um cafezinho, né? Mas não, Deus mandou água, aleluia. Mas agora veja bem, a Bíblia vai dizer que ele comeu, bebeu e deitou-se de novo, foi dormir. Olha o cansaço que ele estava, ele foi dormir novamente. A Bíblia diz que o anjo do Senhor voltou, tocou nele e diz: levante-se e coma, porque a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali ele entrou numa caverna, passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Aleluia. Depois que, aleluia, Elias ouve o que o anjo disse para ele: come, bebe, a tua caminhada ainda é longa, meu filho, a jornada ainda é longa, não adianta reclamar, não adianta ficar dormindo, tem muita obra para fazer ainda, antes de você partir, antes de você ser levado, aleluia, tem muita obra ainda. Agora ele vai dizer assim, depois que chega lá, entra na caverna, aí fala assim: agora vamos conversar, Elias, vamos conversar agora, o que você está fazendo aqui? Aí Deus quer ouvir, né? Senhor, mataram os profetas, né? Agora só eu sobrei, né? Jezabel ficou doida, porque nós matamos os profetas de Baal, ela matou os profetas, o sacerdote matou todo mundo, sobrou só eu, só eu sobrei. Aí Jesus: não, meu filho, não sobrou, tem 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal, aleluia, você não está só, tem muitos que ainda estão dobrando o seu joelho, tem muitos que ainda estão orando, tem muitos que ainda estão na presença, tem muitos ainda, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, querido, bendito seja o nome do Senhor. Olha aí, o anjo, ele foi enviado por Deus.
Quando eu pensar que eu não posso mais, que não tenho mais condição, aí Jesus, ele pode chegar ao meu encontro e falar: come, bebe, porque ainda tem muito chão para você andar, meu filho. Quando você disser que não dá mais para você, querido, tenha certeza, tem um anjo do Senhor enviado já para dizer para você: a caminhada é longa, o caminho ainda vai ser trilhado ainda muito tempo na sua vida. Então come, bebe e continua. Você está entendendo, querido, nesta noite? Deus envia o seu anjo, aleluia. Quando Deus vem ao nosso encontro, é Ele que vem, ou é o mensageiro dele, aleluia. Você está entendendo? Diga glória a Deus. A Bíblia diz a nós, Atos capítulo 12, aleluia. A Bíblia diz que Pedro, ele foi preso porque ele estava pregando heresia. Amém? Não, Pedro foi preso porque ele estava pregando verdade. Pedro foi preso porque ele estava pregando a palavra, aleluia. Para aqueles que ouviam, era uma heresia. Aqueles que ouviam não concordavam com a palavra, não concordavam com a verdade, não concordavam com o novo, vivo caminho que era Jesus Cristo. Então, por conta disso, mandaram prender a Pedro. Tinha matado já, Herodes mandou matar a Tiago a espada e mandou prender a Pedro. Iam interrogá-lo, certamente para quê? Para matá-lo, né? Era o propósito. Vão pegar ele, vão matar ele, né? Os sacerdotes, todos aqueles lá que era contrário, né, à doutrina de Cristo, estavam ali coniventes com a situação. Agora vamos matar Pedro. Então Pedro está na prisão, aleluia. A Bíblia vai dizer que colocaram ele num cárcere. A Bíblia diz que ele estava dentro de uma cela, guardado por 2 sentinelas, um a cada lado dele, com 2 algemas, 4 grupos de soldados, de um quarteto, 4 quartetos. Ou seja, você imagina, tinha lá pelo menos 16 soldados guardando Pedro, vigiando Pedro. Eles, quem sabe, estavam pensando assim: ó, vamos vigiar bem vigiado, para que nenhum daqueles que faz parte do caminho, né, qual eles chamam, esse caminho, possam querer libertá-lo. Então ele estava bem guardado. Agora, no capítulo 12, no versículo 7 e 8, diz a Bíblia Sagrada: repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, aleluia. Oh glória. Agora vem o anjo do Senhor, e ele já vem com fogo aceso, aleluia. Ele vem já com a luz própria. A luz brilhou na cela. Você está entendendo, querido? Estava escuro, não tinha eletricidade naquele tempo. Eram só as lamparinas, umas velas, quem sabe. Mas agora tem luz, porque o anjo do Senhor chegou, aleluia, amém. E a Bíblia diz que ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Então você imagina, pastor Claudinês, pastor Gabriel, o anjo chegando e ó, dando aquele, ó, ei, ó, dá. Pastor Claudinês já deu algum cutucão em você, serva? Sim? Já, né? Você dá um pulo, não dá? Quero ver, não. Aleluia. Pedro acordou. E quando Pedro acordou, o anjo disse para ele: depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. Aleluia. Oh glória. Ei,
Escute a instrução do anjo nesta noite. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Acorde, levante-se, vista-se, calce, aleluia, e vem, siga-me. Aleluia. Você está entendendo, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Pedro, ele acompanha o anjo, ele vai seguindo o anjo, aleluia, e enquanto ele vai caminhando, as portas vão se abrindo, as celas vão se abrindo, as prisões vão se abrindo, os sentinelas estão ali, quem sabe de olhos abertos, mas não vê nada, aleluia. Eles estão ali, mas eles não podem contemplar, porque espiritualmente eles estão cegos, e o anjo leva ele no nível espiritual. Quem caminha na espiritualidade, ele vê a luz, aleluia, ele caminha, ele vai para fora, mas quem não vê, fica na escuridão e nas trevas e não vê nada. Você está entendendo, querido? Por que que Pedro sai com o anjo? Porque a luz resplandeceu, e essa luz é Cristo, aleluia. Aqueles que estavam nas trevas, querido, eles não podiam ver nada, seus olhos estão fechados, aleluia. Por isso que quem caminha na luz, aleluia, ele caminha na bênção, na vitória, ele passa prova, passa luta, tem algema, tem prisão, tem situação, mas quando Deus envia o seu anjo, ninguém pode segurar. Quando Deus envia o seu anjo, ninguém pode parar, porque é Ele que abre todas as algemas. E Alamassúbia Candarai. Você está entendendo nesta noite? Diga glória a Deus. Vai tomando posse da tua cura, vai tomando posse da tua libertação, vai tomando posse na tua família, uma grande vitória, uma grande bênção espiritual, porque é Deus que faz o milagre. Se Ele não vir ao encontro, Ele envia o seu anjo. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Aleluia, amém. A Bíblia diz em Daniel capítulo 3, aleluia, que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados na fornalha, porque eles não queriam adorar a estátua, o ídolo do rei Nabucodonosor. Eles serviam ao Deus de Israel, mas a Bíblia diz que, como eles foram contrários à ordem, não se prostraram, foram atados e lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, aleluia. A Bíblia, ou tudo que nós sabemos com respeito a isto, diz que 7 é o número da perfeição de Deus, né? Agora a Bíblia foi aquecida 7 vezes mais. Aí Jesus já começa a dizer: eu estou no negócio. Aleluia, eu estou no negócio, porque 7 vezes é comigo, aleluia. Agora diz a Bíblia Sagrada que eles foram jogados lá dentro, mas daqui a pouco o rei está lá contemplando, querendo ver churrasco de gente, pegando fogo, gritando, chorando, pedindo misericórdia. Mas daqui a pouco ele olha e ele vê eles caminhando no meio do fogo. Oh glória, aleluia. Eles estão caminhando no meio do fogo. Mas aí ele vai dizer: mas nós não lançamos 3 atados dentro do fogo? Sim, rei, é. Mas eu estou vendo 4.
e um que caminha é semelhante a um filho de Deus. Aleluia. Ei, peraí, quem é aquele que está caminhando junto com eles no fogo? Aleluia. Olha, para e pensa, queridos. O fogo ardente, uma brasa, uma grande, um fogo, um vermelhidão só. Imagina fogo ardente, aquele vermelho reluzente do fogo. Agora ele olha e ele fala: eu estou vendo um com o aspecto dele é diferente, é semelhante ao Filho de Deus. Espera aí, aquele que está caminhando junto com eles, ele está brilhando mais do que o fogo. Aleluia. Ele não se compara com o fogo, ele brilha mais do que o fogo. Eu estou vendo o aspecto dele. Aleluia. E eles estão caminhando na fornalha. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus está conosco, querido, mesmo se nós estivermos dentro da fornalha. Se Deus permitir nós chegar dentro de uma fornalha, Deus vai estar conosco. Aleluia. Não temas, porque Deus está conosco. Aleluia. Você está entendendo esta noite? O próprio Senhor, o próprio anjo de Deus estava lá, o próprio Senhor Jesus estava lá, brilhando mais do que o fogo. Depressa, tira eles daí. Quem sabe Nabucodonosor, né? A Bíblia não diz nada disso, mas quem sabe ele pensou, né? Quem sabe esse um vai sair junto agora, né? Não. Quem saiu foi só os três. Aquele lá permaneceu ali, ficou no fogo mesmo, e falou assim: eu estou acostumado na brasa de fogo. Aleluia. Foi dali que ele voltou para a glória. Aleluia. Você está entendendo, igreja? Amém. Eu e você tem um Deus de livramento a nosso favor, querido. Um Senhor que caminha no fogo, aleluia. O Senhor que é o próprio fogo. A Bíblia diz que Ele tem os olhos como chama de fogo. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Está me entendendo esta noite? Diga glória a Deus. Aleluia. Para nós encerrar, aleluia, a Bíblia diz, Lucas capítulo 1, aleluia, Deus, o Senhor Jesus, envia o anjo Gabriel, versículo 26, 28 a 28, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem chamada Maria, e entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Maria se surpreendeu com esta saudação. Que saudação seria esta? Aleluia. Mas a promessa a ela era de que ela iria conceber, e aquele que haveria de nascer dela lhe colocaria o nome de Jesus, porque aquele que nascesse dela seria santo, seria chamado o Filho do Altíssimo. Aleluia. Mas Maria está a dizer: mas como isto vai se suceder? Pois que eu não tenho contato, eu não tenho relacionamento com homem algum. Mas o anjo do Senhor lhe disse: a virtude do Espírito Santo te cobrirá. Aleluia. O Senhor vai mandar o seu Espírito Santo sobre ti,
e você vai receber do Senhor a graça de conceber o Filho de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Qual foi a palavra, a reação de Maria? Seja conforme a vontade do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Deus enviou o seu anjo para dar uma palavra para aquela que haveria de ser a mãe do Salvador da humanidade. Aleluia. E ela prontamente disse: eis-me aqui. Glória a Deus. Eu não sei qual seria o propósito do Senhor hoje de visitar ou de enviar um anjo para falar comigo e com você, querido. E qual seria a palavra dele ao nosso respeito, e qual seria a obra que ele tem, o chamado que ele tem, aleluia, ou quem sabe através do ventre de alguém, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que se ele enviar, qual será a nossa palavra a ele nesta noite? Porque é impressionante nós vermos que eles têm um relacionamento com o próprio Deus, com o anjo de Deus, e isso não causa aquele alvoroço, aquele espanto. Você já imaginou hoje? Para e pensa, irmão. Talvez por isso Deus não faça, evangelista Cláudia, irmã Thalita, talvez por isso Deus não faça, né? Você já imaginou, você está lá no seu quarto, está orando, né? Daqui a pouco parece do seu lado o anjo de Deus encarnado ali como figura de homem, né? Você já, irmão, se nós não tivermos sabedoria, discernimento, entendimento, não tivermos a compreensão que é o próprio Senhor ali que chegou para visitar, para trazer a resposta, a vitória, a bênção, a promessa, você vai sair correndo e não vai parar até que você se canse. Vai correr até. Você imaginou, evangelista? Você está lá orando, daqui a pouco aquele varão ali do seu lado ali, carne em pessoa. Você já vai, quem sabe, já se levantar e falar: entraram aqui, estão querendo me roubar. A gente vai se espantar, querido. Nós não estamos preparados para isso, mas os homens do passado estavam. O anjo chegava, eles olhavam e via que tinha diferença. A palavra vinha e eles estavam preparados, recebia, sempre dizendo: quem sou eu? Quem sou eu? Faça-se conforme a tua palavra, eis-me aqui. Aleluia. Amém, querido? Louvado seja Deus. Por isso que Deus não pega ninguém de surpresa dessa forma. Se Deus enviar, querido, pode ter certeza, não vai ser desse jeito. Não vai ser assim, porque senão tu vai dizer: perna para que te quero. Aleluia. Evangelista, vai correr, vai assustar e vai correr, e isso Jesus não quer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus envia o seu anjo. Amém? Você crê, querido? Amém? Você acredita nem? Amém? Se coloca em pé, igreja, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. O Senhor, Ele envia o seu anjo. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós lemos, aleluia, na palavra do Senhor, no início, no versículo bíblico, que alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Sem o saberem, amém? Há situações que não saberemos, mas nós estaremos acolhendo anjos. Situações que podem vir na nossa vida, momentos que podem acontecer a nós, aonde o próprio anjo do Senhor pode, se manifestar. Aleluia. Os irmãos se lembram, eu já fiz menção aqui, creio que há pouco tempo eu falei algo
parece que eu falei alguma coisa a respeito. No dia do falecimento do meu pai, ele teve não uma visão, uma teofania, não o próprio Senhor se manifestou ali, né, como uma pessoa ali na casa dele, mas ele teve uma visão. Aquela visão, naquele momento, Deus abriu seus olhos espirituais para ele contemplar a visão do próprio Senhor ali, qual ele não via o rosto, ele só via as suas vestes resplandecentes, da qual estendeu a mão a ele com aquela taça reluzente como ouro, que ele nunca viu, com aquela água como cristal, que ele nunca viu, a água do rio da vida, que é a água como um cristal, naquela taça, qual estendeu a mão para ele e disse para ele: tome e beba, meu servo, esta é a tua cura e a tua libertação. Aleluia. E quando ele tomou aquela taça e tomou a visão, acabou. Você está entendendo? Louvado seja Deus. Então é assim, Deus pode se manifestar através de uma visão, abrir nossos olhos para contemplarmos, amém, para que ninguém saia correndo, né, diante da situação. Aleluia. Deus pode enviar o anjo, você não saber que é um anjo que você está hospedando, né? Tipo, hospedar significa você tratando bem, tendo a hospitalidade para com ele, né? Ajudando, confortando, dando quem sabe, alguma coisa naquele momento, a sua necessidade, né? Muitos falam, né, que Deus não vai se aparecer no portão de ninguém como um mendigo, porque não é, querido, Deus, Ele pode fazer como Ele quiser. Se Ele quiser chegar no seu portão, saber como anda teu coração diante da presença de Deus, Ele pode chegar lá e pedir um copo de água para você. Se você tiver duro de coração, você diz que nem água tem, e despedir Ele sem dar um copo de água para Ele. Você está entendendo? Aí Jesus pode falar assim: vamos ver como meu servo, minha serva está de coração. Então, pratica a hospitalidade, porque alguns, sem saber, acolheram anjos. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, nós vamos orar em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vamos